Fala galera, beleza? Agora aqui continuando mais uma parte, certo? Do processo. Eu vou começar a recortar aqui. Recortar já as peças. Então eu defini que a medida vai ser 35, certo? Vai ser um retangular, certo? 35 por mais ou menos uns 25 de largura, certo? Então eu já vou recortar aqui as de 35. De altura vai ficar com 27, que é a medida que tem essa chapa que eu vou recortar, certo? Então com isso daqui eu já vou fazer tanto as laterais e as pontas, por assim dizer, certo? Eu vou formar o retângulo, então eu já vou recortar dois pedaços com 35 e o que sobrar eu vou dividir no meio certinho para fazer o que seria o que vai ficar mais ou menos com 25. Então isso daqui, ó, é uma guiazinha que você consegue fazer para quem tem serra de bancada ou até em outro tipo de serra de mesa mesmo, dá para adaptar. Uma guiazinha para ajudar a auxiliar nos cortes retos, certo? Daqui eu coloquei só com o intuito do que? De travar a medida, certo? Para mim não precisar ficar medindo toda vez que eu vou cortar, certo? Então já determinei aqui, prendi com o grampo. Daqui até aqui tem 35, então vou dar dois cortes, depois eu mudo para que for a metade do pedaço que sobrar e faço mais dois cortes, certo? Então vamos lá. Então essa guia ela já ajuda na questão de cortar no ângulo de 90 certinho, certo? E também te dá essa possibilidade de fazer regulagem e tal. É que eu não quis aumentar aqui a guia para fazer, mas poderia ser uma peça já adaptada. Então coloca a tábua aqui, ó. Encosta bem aqui para ter certeza que o corte vai sair em 90 certinho, certo? Encostou aqui no canto da guia e aqui onde eu limitei a medida e é simplesmente cortar. Eu já tenho os dois primeiros cortes do que seriam os lados, certo? E agora eu vou cortar os outros dois, seriam os da frente aqui. E no caso aqui, como sobrou... Sobrou 49. Então acho que dá pra fazer... Tem que descontar a diferença do disco, eu vou fazer... dois cortes com 24. Nesse caso aqui é o exato tamanho da guiazinha aqui. Problema de não ter um sistema de aspiração de pó, certo? Cortar madeira é pó para todo lado. Mas isso eu já vou providenciar em breve. Tem bastante projeto aí, tipo, de como fazer, certo? Se eu não adquirir um coletor de pó, certo? Eu vou fazer um. Mas é bem simples, uma vez que você tem o coletor de pó, que é a parte que vai fazer aspiração,
O resto é bem simples de fazer, você faz utilizando tubulação comum mesmo de cano desses, igual cano de esgoto de 100 milímetros, 10 centímetros, certo? Então, por exemplo, se fosse o meu caso aqui, como eu tenho uma serra aqui e outra ali, eu simplesmente atravessaria uma barra por cima aqui no telhado, de um lado até o outro, e desse cano sairia as mangueiras menores que seriam adaptadas nas máquinas, certo? Mas isso é coisa para ser pensada futuramente, certo? Mas é uma coisa que tem que ser resolvida. Então aqui eu já tenho 2 cortes de 35, e esses 2 que ficaram com 24. Então, a princípio, esse é um caixotezinho mesmo, não tem segredo nesse ponto. Certo? Então, agora aqui o que eu já posso fazer é o seguinte. Aquela questão que eu mencionei da divisória. Então, eu já vou até regular a máquina ali para fazer o quê? Para fazer os rasgos, certo? Como eu vou utilizar aqui MDF de 6 milímetros para fazer essa divisória, então eu preciso fazer esse rasgo com 6 milímetros. É importante que eu faça isso já nas duas madeiras, utilizando o guia. Eu vou mostrar aqui como eu vou fazer, para que depois fique um bom encaixe, certo? Então, agora eu vou fazer o rasgo. Fora isso, vai faltar fazer a tampa e a parte de baixo, certo? A parte de baixo provavelmente vai ser com a mesma chapa, só a tampa que talvez eu utilize um MDF um pouco mais fino também. Mas, então agora vamos à questão do rasgo. O rasgo é bem mais prático você fazer ele na tupia, certo? Porque geralmente a tupia ela já tem as fresas com esses tipos de medida padrão de MDF, por exemplo, 3, 6, 9, 12, certo? Já tem a fresa própria, então simplesmente colocaria guia e passaria com a tupiazinha ali, mas eu vou mostrar aqui como que faz isso na máquina também, certo? Também dá para fazer. Você vai utilizar o guia reto, certo? Então a primeira questão que você tem que definir nesse caso é a profundidade do rasgo, certo? A profundidade vai ser equivalente à altura da serra, certo? Como eu estou utilizando aqui uma madeira de 18, esse aqui tem 18, eu poderia colocar até com 9 milímetros, certo? Mas eu não vejo necessidade, eu vou deixar com 5 milímetros o rasgo que eu vou fazer aqui. Ele tem que ter 5 de profundidade, certo? Isso eu vou determinar através da altura da serra. E de largura ele tem que ter um pouquinho mais que 6, 6.1, 6.2. Quanto mais justo eu conseguir esse encaixe, melhor. Porque depois não tem tanta necessidade de se fazer uma vedação. E tipo, eu também quero que, por exemplo, ele entre tipo assim, prensado, certo? Daí não tem a necessidade de vedar com uma outra coisa. Então, no primeiro momento, regular aqui a altura do disco para determinar a profundidade do rasgo, certo? Então não tem tanta rigorosidade quanto a isso, certo? Então mais ou menos 5, não chega nem na metade do certo? Então ali já está determinado a altura ou a altura do disco, que vai ser referente à profundidade do rasgo, certo? Como o meu disco ele tem mais ou menos 3 digamos aqui de largura, assim. Então o primeiro rasgo que eu fizer, ele vai ficar com 3, certo? Com a profundidade que eu determinei aqui com 3. Depois eu pego, corro aqui um pouquinho mais para lá, passo novamente, e a partir daí eu tenho que conferir para saber se já está dando a medida que eu preciso, certo? Daí eu vou pegar o MDF lá, o mais fino que eu vou utilizar para encaixar. Mas a ideia é essa, vai passar a primeira vez,
corre um pouquinho a guia, passa a segunda. Com isso você vai aumentando a largura do rasgo, certo? Então aqui, essa primeira camada que vai ter a divisória, eu vou deixar com mais ou menos talvez uns 8 centímetros, 7, 8 centímetros, por quê? Pelaquela possibilidade, se depois eu quiser colocar uma segunda divisória aqui, eu consigo também, certo? Mais ou menos só 7 aqui. Sempre com disco de serra, é importante que você, na hora que estiver regulando, você determine, por exemplo, eu vou travar a guia, mas você tem que tomar cuidado para que a guia ela esteja bem travada na paralela com a serra, certo? Então, porque às vezes você mede por aqui, vamos supor, aqui está dando 5, só que aqui, se você medir daqui para cá, está dando 4.8, 4.9, e o que acontece? Isso daí vai fazer queimar a madeira, porque ela vai abrir aqui, vai começar a cortar com 5, só que aqui está menor, então ela vai forçar contra o disco. Se for para deixar sobrando, sempre na parte de trás maior, um pouquinho coisa maior, meio milímetro, coisa de meio milímetro. Ou faça a medida perfeita, aqui está com 5, ali tem que ser 5, certo? Então aqui está dando 68. E aqui 68. Então eu vou travar. Vou fazer o rasgo nas duas partes, certo? Que eu tenho que fazer nessa e na outra também aqui que vai ser encaixado. Então, no mesmo sentido aqui. Depois eu só inverto a ordem da montagem. Então, vamos lá. Então é aquilo que eu falei, aqui eu já tenho a profundidade, certo? Delimitada pelo disco ali, certo? Aqui eu acho que até eu vou ter que passar de novo. Acabou levantando um pouquinho, certo? Agora aqui eu vou pegar o paquinho. Aqui, ó, tá dando 3 milímetros, ponto 5. Enfim, eu preciso chegar a isso daqui a mais ou menos 6, que é a espessura do MDF que eu vou utilizar aqui, certo? Que é essa chapa aqui, ó. E ela tem exato 6, certo? Então aqui eu vou correr um pouquinho mais a guia para lá, certo? Vou passar mais uma vez, acho que vai ter necessidade de mais uma, certo? Então corro um pouquinho mais para cá. Passo novamente as duas chapas. E tá aí, ó. Certo? Então essa é a ideia. Aqui eu tenho que passar mais uma. Mas com isso eu já consigo o encaixe. Certo?
Então, se fosse uma madeira mais grossa que essa que você fosse encaixar aqui, você continuaria puxando a guia para lá e passando novamente, certo? Então, nesse ponto aqui, ó, tá feito, certo? Então, agora, o que eu preciso fazer é o seguinte, essa chapa aqui, que vai ser a divisória, acho que eu vou fazer furação nela, utilizando a serra copa, eu vou fazer uns furos redondo, grande aqui, para depois colar o tecido sobre, certo? Aí eu faço mais uma continuação do vídeo, beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos e a sequência deles. Falou?